E aí galera, mais uma aula de fisiologia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fisiologia da respiração. Tá? São muitas aulas envolvendo esse assunto, então vamos ser mais objetivos e vamos direto ao que interessa. Vamos entender os componentes que fazem parte do seu sistema respiratório. O sistema respiratório dos mamíferos é um sistema respiratório complexo, bem sofisticado e bem eficiente. Tá? Lembrando que os nossos pulmões são os pulmões mais eficientes da escala zoológica. Tá? Existem outros pulmões diferentes dos nossos, a gente não pode confundir isso. Tá? Não é todo vertebrado que tem o mesmo pulmão, existem pulmões que são diferentes para grupos diferentes de animais, beleza? Agora, preste bastante atenção porque a gente vai fazer um tour sobre o sistema respiratório humano, tá? Eu usei o modelo humano como modelo do sistema respiratório de um mamífero, ok? Meu bonequinho está aqui para me ajudar, não tem todos os componentes aqui, só os mais importantes, para que vocês possam entender como é que é a dinâmica de entrada e saída do ar no seu sistema respiratório, ok? O sistema respiratório começa por aqui, ó, o ar penetra pela cavidade nasal ou pela cavidade oral, tá? Mais recomendado pela cavidade nasal, porque existem estruturas de filtragem que vão remover impurezas desse ar que está entrando, beleza? O ar é direcionado para a faringe, que é esse órgão aqui que é comum tanto ao sistema digestivo quanto ao sistema respiratório. Nesse ponto é legal fazer um intervalo, olha só, você percebeu que meu bonequinho está olhando para cá? Isso é para te mostrar a relação que existe aqui, ó, da faringe com o sistema respiratório propriamente dito e com o sistema digestivo. Veja que a faringe, que é essa parte aqui em branco, permite a passagem de alimento e de ar, tá? O ar é direcionado aqui para o sistema respiratório, propriamente dito, e o alimento é direcionado aqui para o esôfago, que é esse canalzinho muscular vermelho que vai dar acesso lá embaixo ao estômago, tá? Dentro da cavidade abdominal, ok? Vamos lá, pessoal. O ar então passa da faringe para essa parte azulada aqui que a gente chama de laringe, onde a gente vai encontrar as pregas vocais. Isso aqui é a sua caixa vocal, tá? Aqui dentro existem músculos que vibram quando o ar passa, para que você emita sons, tá? E consiga vocalizar, consiga conversar, falar com outro ser humano, como eu estou fazendo agora com vocês, tá? A laringe está associada a outras estruturas cartilaginosas, inclusive nos homens existe uma estrutura cartilaginosa aqui que a gente chama de cartilagem tireoide, que ela cresce bastante na puberdade, identificando isso aqui como uma característica sexual secundária nos homens, tá? Esse aqui é o famoso pomo de Adão, o gogó, tá bom? Tentei desenhar aqui para vocês, porque se trata de um boneco masculino, fechou? Associado aqui à laringe, você tem um canal cartilaginoso que fica permanentemente aberto, tá? Esse canal é conhecido como traqueia. A traqueia conduz ar da laringe em direção aos pulmões. Como? Aqui, mais ou menos na altura do tórax, aqui acontece uma bifurcação da traqueia, formando o que nós chamamos de brônquios, tá? Existe o brônquio do lado direito, e o brônquio do lado direito e o brônquio do lado esquerdo. O brônquio tem acesso aos pulmões numa regiãozinha chamada de hilo ou raiz dos pulmões. Dentro dos pulmões, os brônquios ramificam muito, formando vários e vários ramos que conduzem ar até as unidades de trocas gasosas. Esses ramos, que podem chegar ao nível microscópico, nós chamamos carinhosamente de bronquíolos, tá bom? Gente, se você conseguisse limpar toda a massa do pulmão, você ia perceber o seguinte: a traqueia, brônquios e bronquíolos formam o que nós chamamos de árvore respiratória. Se você virasse isso aqui cabeça para baixo, você ia ver que a traqueia lembra muito o tronco principal de uma árvore, os brônquios, os galhos mais grossos, e os bronquíolos, os galhos mais finos, tá? Isso aqui são as vias aéreas, as vias respiratórias que conduzem o ar até os pulmões. E os pulmões são os órgãos de trocas gasosas, tá? Eu tenho aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Porque existe uma diferença anatômica, tá? Existe uma assimetria com relação ao formato. Preste atenção. O pulmão direito, ele é dividido em 3 partes, tá? São chamados de lobos pulmonares: superior, médio e inferior. Eu tentei desenhar aqui em transparência para você ver a relação entre os bronquíolos e o pulmão propriamente dito. O pulmão é um órgão muito complexo, tá? Ele tem um parênquima, uma estrutura de preenchimento fibrosa com muita elastina. Elastina é uma proteína que permite que o pulmão se deforme, tá? E aqui, imerso a todas essas estruturas de preenchimento, a gente vai ver as unidades de trocas gasosas conhecidas como alvéolos, que eu coloquei detalhado aqui para vocês, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O pulmão esquerdo, ele é um pulmão um pouco menor, ele tem apenas 2 lobos, tá? Lobo superior e lobo inferior. O lobo intermediário, ou médio, ele foi tirado, tá? Para dar mais espaço a essa estrutura que fica aqui no centro, chamada de coração. O coração ocupa a parte central do tórax, uma região chamada de mediastino, mas ele tem uma leve inclinação para a esquerda, tá? E essa inclinação para a esquerda acabou forçando o pulmão esquerdo a reduzir o seu tamanho para abrigar o coração. Por isso que quando você está ofegante e coloca a mão do seu lado esquerdo do corpo, você sente mais palpitações do lado esquerdo do que do lado direito, porque o coração tem uma leve inclinação para a esquerda, tá? E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é desse músculo aqui, ó, que é uma exclusividade dos mamíferos, tá? Esse músculo aqui é o famoso diafragma. Esse músculo, você vai entender melhor a participação dele na próxima lousa, tá? Na próxima
parte da aula. Você vai ver que esse músculo é responsável por promover os movimentos respiratórios, uma coisa que a biologia chama de ventilação pulmonar. Agora imagina o seguinte, imagina que eu fui lá no pulmão, o pulmão esquerdo, né, que é um pouco menor que o pulmão direito, e tirei um pedacinho dele e coloquei aqui em análise. Vocês lembram o nome disso, lembra? Quando a gente tira um pedaço do órgão para analisar, para ver se ele está funcionando corretamente ou se ele tem alguma doença, a gente chama isso de biópsia, tá? Então eu fiz uma biópsia do pulmão esquerdo. Quando eu analiso essa biópsia aqui com vocês, olha o que vocês percebem. É um canalzinho azul e várias bolinhas aqui nas extremidades. Esse canalzinho azul representa aqui no meu desenho os bronquíolos, tá? É por aqui que está chegando o ar. Então, o ar tão valioso está chegando aqui, ó. Beleza? O ar chega até aqui e é liberado aqui para dentro dessas bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de alvéolos. Então isso aqui eu vou escrever apertadinho aqui para vocês. Ó. São os alvéolos. Os alvéolos pulmonares, tá? Então o nosso pulmão, ou melhor, os nossos pulmões, os pulmões dos mamíferos, são pulmões ditos alveolares, porque eles têm essas bolinhas aqui que funcionam como unidades de trocas gasosas. Pessoal, tem muitas dessas bolinhas nos pulmões. Se eu pegasse as minhas bolinhas, os meus alvéolos, esparramasse no chão de uma sala de aula que cabe aí até 100 alunos, não ia caber, não ia ter espaço para a quantidade de alvéolos que ia ter jogado no chão. Como isso é possível? Caber tanta coisa dentro dos meus pulmões? Porque os alvéolos são estruturas em nível microscópico, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, vocês estão vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha representa vasos sanguíneos, muito fininhos, associados aqui aos alvéolos. Vasos sanguíneos fininhos, a gente vai ver lá na aula de circulação, são conhecidos como capilares. Esses capilares aí são os capilares pulmonares. Eles que garantem as trocas gasosas, tá? Entre alvéolos e sangue. Um processo que a gente chama de hematose. De novo, as trocas gasosas entre sangue e alvéolos nós chamamos de hematose. E a hematose é o que garante que nós consigamos oxigenar o sangue e mandar esse oxigênio para as células que estão em pleno vapor durante a atividade celular. Todo mundo entendeu? Vamos só mais uma vez para eu poder mudar essa lousa. Vamos lá? O ar entra pela cavidade nasal oral, mais recomendada é a cavidade nasal por causa das estruturas de filtragem. Beleza? Passa para a faringe, que é um órgão comum do sistema digestivo e respiratório. Entra na laringe, que possui estruturas para que você consiga vocalizar, as famosas pregas ou cordas vocais. Passa para a traqueia, que se divide em brônquios, que tem acesso aos pulmões. Dentro da massa pulmonar, do parênquima do pulmão, os brônquios se ramificam até chegar a um nível microscópico. Nós chamamos essas ramificações, de bronquíolos. Os bronquíolos, brônquios e traqueia, formam o que nós chamamos de árvore respiratória, tá? E nas extremidades dos bronquíolos você vai encontrar as unidades de trocas gasosas chamadas de alvéolos. Como os alvéolos são microscópicos bem fininhos, eles estão associados aos vasos sanguíneos, chamados de capilares pulmonares, onde acontecem as trocas gasosas. Chamamos isso de hematose alveolar ou hematose alvéolo-pulmonar, ok? E um músculo importantíssimo, que já está aqui em destaque, a gente vai ver na próxima aula, que é o diafragma, tá? Que vai promover a ventilação pulmonar, para o ar entrar e sair do nosso sistema respiratório e dos nossos pulmões, ok? Daqui a pouco eu volto, tá? Preste bastante atenção, porque quando eu mexer os braços, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, uma mágica para vocês. Quando eu fizer esse movimento, ó, atenção, eu vou mudar de luz, ó. Olha aí um quadro novo para vocês, tá? Esse quadro está mostrando duas coisas diferentes. Vamos primeiro entender o lado de cá, depois eu mostro o lado de lá para vocês, tá? Do lado de cá a gente está vendo um movimento ou melhor, o processo de ventilação pulmonar, tá? Gente, ventilação é movimentação do ar, tá? Quando você liga o ventilador, o ar começa a movimentar, por isso que aquele equipamento é chamado de ventilador. Ventilação aqui quer dizer que o ar vai se movimentar para dentro e para fora do nosso sistema respiratório. Aí eu estou dando destaque aqui, ó, aos pulmões, para que você possa entender isso melhor, tudo bem? Bom, o primeiro desenho aqui, ele representa um momento da ventilação quando o ar entra. Então o ar vai entrar aqui, ó. A gente chama esse momento de inspiração. Pessoal, esse momento aqui é um momento ativo, envolve atividade muscular, então os músculos trabalham. E para quem gosta de detalhe, ele dura aproximadamente 2 segundos, ele é muito rápido, tá? Vamos entender que o desenho, a linha preta que vocês estão vendo, representa a caixa torácica. Vou colocar aqui, ó, caixa torácica, tudo bem? E as linhas vermelhas que vocês estão vendo representam músculos que estão associados à caixa torácica. Lembra que a nossa caixa torácica é uma caixa hermeticamente fechada, tá? E a associação desses músculos com a caixa monta o que nós chamamos de tórax, beleza? Pressurizado, se você perfura o tórax, você pode sofrer uma complicação séria. Inclusive, isso até tem um nome, tá? Aparece até em poemas, tá? Chamamos isso de pneumotórax. Agora, olha que legal, galera. A linha vermelha aqui embaixo, maior, representa um músculo
muito importante no processo de ventilação pulmonar. Esse músculo é o diafragma, que a gente viu lá no primeiro desenho. Ok? Já essas setinhas menores, que estão apontando para cima e depois apontando para baixo, representam músculos que ficam entre as costelas. Lembra que a caixa torácica é formada por ossos chamados de costelas, tá? Esses músculos que ficam entre as costelas nós chamamos de músculos intercostais. Já comeu costelinha de porco? Uma delícia, não é? Quando você come costelinha de porco, tem um pedacinho do osso e um pedaço de carne. Aquele pedacinho de osso é um pedaço de costela. E o pedacinho de carne é esse músculo que eu estou falando para você aqui, ó. Os intercostais. Então vou colocar aqui, ó. Intercostais porque estão entre as costelas, tá? Bom, vamos entender como é que funciona aqui usando o primeiro desenho. Então você já sabe que a linha preta é a caixa torácica, músculo maior aqui o diafragma e as setinhas representam os intercostais. Bom, o que tem que acontecer para o ar entrar? Para o ar entrar, um movimento chamado de inspiração, eu tenho que reduzir aqui dentro da caixa torácica a pressão em cima dos pulmões. Então vai acontecer uma redução na pressão. Ao mesmo tempo, você vai perceber que a caixa torácica expande. Quando ela expande, eu tenho um aumento do volume interno, tá? Bom, como é que isso acontece? Acontece assim, ó. Os músculos intercostais do diafragma recebem uma ordem de nervos especiais, tá? E eles vão contrair. Quando o diafragma contrai, ele desce em direção que está aqui embaixo, a cavidade abdominal, tá? E os intercostais puxam as costelas para cima. Eu vou tentar representar isso usando meu próprio corpo. Observa aqui para você ver, ó. Vou ficar de lado e vou inspirar o ar, ó. Perceba o que está acontecendo, ó. O meu diafragma desceu, ok? Expandindo a minha caixa torácica e os intercostais levantaram as minhas costelas para cima. Esse movimento que está acontecendo, de levantar as costelas e o diafragma descer, aumenta o volume interno da caixa torácica e reduz a pressão sobre os pulmões. Isso faz com que o ar entre dentro do nosso sistema respiratório. O ar vai passar pelas vias aéreas e chegar aos pulmões, até atingir os alvéolos onde acontecem as trocas gasosas, que é uma coisa que eu vou te mostrar daqui a pouco aqui. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Depois que ocorreram as trocas gasosas, o ar vai sair. Esse movimento de saída eu estou representando com o desenho aqui de baixo. A gente vai chamar esse movimento de expiração. Pessoal, a expiração dura em média aproximadamente, 3 segundos. Então, olha só, para o ar entrar e sair do seu sistema respiratório, 5 segundos, ok? Se você fizer uma matemática, você vai ver que acontece esses movimentos mais ou menos de 12 a 18 vezes por minuto. É o que a gente chama de FR, frequência respiratória. Isso quando o indivíduo está em repouso, tá? Então você vai ter 12 movimentos ventilares, inspiração e expiração, ao longo de 1 minuto, tá? É a sua frequência respiratória em estado de repouso. Se você começar a se exercitar ou ficar muito ofegante, você pode dobrar ou até mesmo triplicar esse número, tá? Dependendo da situação aí. Por enquanto, vem aqui comigo. O que vai acontecer agora? A gente tem que colocar o ar para fora. Então o ar agora vai o quê? Sair. Esse ar que está saindo, pessoal, é um ar carregado de dióxido de carbono, tá? Ele é conhecido como ar viciado, ele é impróprio para consumo animal, ele vai embora, vai para a atmosfera. É a maneira que a gente usa para devolver carbono para a atmosfera. Lembra que está cheio de CO2 ali. Então vem cá, olha o que vai acontecer. Tá vendo as setinhas vermelhas? O que elas representam? Os intercostais. E a setinha e a linha vermelha maior aqui representa o diafragma. O que está acontecendo aqui agora é o inverso, ó. O diafragma vai relaxar, lembra que aqui ele contraiu, agora ele relaxa. E os intercostais também. Quando os intercostais relaxam, as costelas voltam à posição original, e quando o diafragma relaxa, ele sobe. Isso vai pressionar aqui dentro os pulmões, as estruturas torácicas. Então vai acontecer agora um aumento na pressão, ok? E uma redução no volume da caixa torácica. Veja que eu desenho os pulmões um pouquinho menores, para você ver que eles estão sendo apertados. Não se preocupa não, porque os pulmões eles são fibroelásticos, eles conseguem suportar essa variação de pressão, tá bom? O que ocorre agora? O ar vai sair, ele vai se deslocar pelas vias aéreas, à medida que os pulmões vão sendo pressionados, e sai carregando o CO2. A gente chama isso aí de expiração. Então, na inspiração, eu tenho a contração dos intercostais diafragma, que aumentam o volume da caixa torácica, reduzindo a pressão em cima dos pulmões, fazendo o ar entrar. Dura em média 2 segundos. Movimento de inspiração. Na expiração, o diafragma e os intercostais relaxam, aumentando a pressão sobre os pulmões, reduzindo o volume da caixa torácica e fazendo o ar sair. Se você prestar atenção, a gente está lidando com algumas grandezas aqui que são inversamente proporcionais, tá? Pressão aumenta, ok? Diminui o volume. Volume aumenta, diminui a pressão, ok? É isso que faz com que você consiga respirar. É isso que faz com que você consiga oxigenar o seu sangue. A gente chama isso de ventilação pulmonar, ok? Lembrando que a frequência respiratória, que é o número de vezes que você faz isso por minuto, é em torno
de 12, ok? 12 movimentos respiratórios. Essa é a sua FR em estado de repouso, tá? Beleza? E agora, o que vai acontecer? Pessoal, quando o ar chegar nos alvéolos, o ar já tem que ter sido filtrado, ok? Aquecido e umedecido. Quem faz isso, pessoal, é um epitélio especial que reveste internamente as nossas vias aéreas, tá? Bronquíolos, broncos, traqueias, até lá em cima, lá na cavidade nasal, você tem esse epitélio especial. Esse epitélio ficou conhecido como epitélio mucociliar, tá? Porque as células têm cíliozinhos, tá? Que varrem sujeira em direção à sua garganta, e tem também uma melequinha que é produzida por células glandulares chamada de muco, tá? Que aprisiona partículas de sujeira. Esse epitélio ele é bem eficiente, ele remove boa parte da sujeira que está entrando dentro do seu sistema respiratório com o ar inalado, ok? O que vai acontecer? Quando o ar atingir os alvéolos, primeiro, o alvéolo tem que estar aberto. O alvéolo é como se fosse uma bolinha, ela tem que estar aberto. Bom, para estar aberto, o alvéolo tem que ter interação com uma película de água. Olha aqui, eu estou desenhando aqui com a cor azul. Existe água nos seus alvéolos, tá? Não se surpreenda com isso, tá? Existe uma condição clínica chamada de pneumonia, que é provocada por N fatores. Nos dias atuais está sendo provocada por um novo vírus, o Covid-19, né? O SARS-CoV-2, que causa Covid-19, desculpa, tá? O que acontece? Essas células que estão aqui formando o alvéolo produzem essa água aqui que mantém os seus pulmões abertos, tá? Agora, o que é interessante, pessoal, essa água, ela interage com a parede dos alvéolos e a parede é muito fininha. Você já molhou uma sacolinha plástica? Quando você molha a sacolinha plástica, como ela é muito fina, ela não gruda. Era para estar grudado isso aqui, ó, como se fosse uma sacolinha plástica molhada. Só que isso não acontece porque existe uma interação aqui dentro do alvéolo, bem no interior do alvéolo, que a gente chama de interação hidrofóbica. Lembra dessa expressão? Hidrofóbica? Hidrofóbica vem de medo d'água. Existe aqui dentro do alvéolo, vou marcar isso com a cor laranja, uma gordura que vocês começam a produzir, vocês, eu, os mamíferos de uma forma geral, começam a produzir durante o desenvolvimento embrionário. Tá? No caso dos humanos, essa gordura aqui começou a ser fabricada lá por volta do 7º mês de vida uterina. Tá? Essa gordura aí está interagindo com a água, olha só, a gordura pressiona a água que mantém o alvéolo aberto. A água está fugindo da gordura. Essa gordura aqui ficou conhecida como surfactante. Como é que é o nome dela, pessoal? Surfactante. Surfactante começou a ser produzido lá por volta do 7º mês de vida. Por isso que nascimentos prematuros são meio perigosos, tá? Porque o pulmãozinho do moleque, do bebê, do pirralho, ainda não tem a quantidade necessária de surfactante para ele respirar por conta própria. Se a criança nasceu prematuramente, antes dos 7 meses, é normal ela receber uma dose alta de esteroides, droga, bomba, para ela desenvolver mais rápido os pulmões e passar por esse problema, tá? Se ela não sofrer intervenção cirúrgica, se ela não receber uma intervenção médica, ela pode morrer por angústia respiratória. Ela fica querendo respirar, mas não consegue. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa está com o pulmão encharcado de fluido, tá? Como acontece nas pneumonias, tá? A pessoa desenvolve aquela angústia respiratória, não consegue oxigenar bem o sangue e, consequentemente, os tecidos acabam morrendo por falta de oxigênio. Alright? Agora vem cá. Quando acontecer do ar chegar aqui dentro, vocês vão perceber o seguinte, ó. A concentração de oxigênio será muito alta. Essa concentração alta de oxigênio, ela vai provocar a movimentação de moléculas de oxigênio que já foram aquecidas para o interior dos vasos sanguíneos. Então passa oxigênio aqui para dentro. Por que passa oxigênio aqui para dentro, pessoal? Diferença de concentração. No interior do alvéolo tem muito oxigênio, já que dentro do vaso sanguíneo, deixa eu apagar aqui essas figuras que eu fiz, ó, você vai ter pouco O2, beleza? Inclusive, olha o detalhe aqui que eu fiz para quem gosta de entender bem a biologia. Tá vendo que eu coloquei uma setinha azul aqui e aqui eu coloquei uma setinha vermelha? Por quê? A setinha azul, né, a cor azul do quadro de biologia, representa sangue desoxigenado, conhecido sangue venoso. Tá? Já a seta vermelha representa um sangue oxigenado, recebeu oxigênio através desse processo, sangue arterial. Muito bem, então está passando, tá passando oxigênio da região mais concentrada, que é o interior do alvéolo, para dentro do vaso sanguíneo. E está acontecendo também o seguinte, ó, o interior do vaso sanguíneo está cheio de dióxido de carbono. Então vai passar dióxido de carbono do vaso sanguíneo para o interior do alvéolo. Por quê? Lá dentro do alvéolo, a quantidade de CO2 é baixa. Então, por diferença de concentração, o CO2 vai difundir do sangue para o interior do alvéolo. E o oxigênio vai difundir do alvéolo para o interior do sangue.
Essa troca que está acontecendo de gases entre sangue e alvéolo, a gente chama de hematose. Então, isso aqui que você está vendo, para finalizar a nossa aula, é a famosa hematose. Alguns chamam simplesmente de hematose, outros chamam de hematose alvéolo pulmonar, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem muita informação, qualquer dúvida, reveja o vídeo mais uma vez e eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Tenham um bom, sei lá, dia, boa tarde, boa noite e fiquem bem, cuidem-se e tchau!